Hot Reload em Go. É isso mesmo, galera. Uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei a trabalhar com Go é porque toda hora que eu tinha que parar um servidor, por exemplo, eu tinha que reexecutar o programa, ou seja, tinha que dar um Ctrl+C e tinha que voltar. E isso eu fiz por muito tempo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada Air, que é muito conhecida na comunidade e vai mudar completamente o jogo para você que está começando aí com Golang. Então, vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai falar sobre Hot Reload utilizando a linguagem Go com uma ferramenta chamada Air que vai te ajudar a resolver diversos problemas que você tem em execução e recompilação do seu programa em Go em modo de desenvolvimento. Eu também vou mostrar para você algumas manhas que essa aplicação tem que vai poder te ajudar demais no dia a dia. Mas antes de a gente ir direto ao assunto, não esquece, tá? Segue a gente aí, tá? E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Não esquece também, tá, galera? A gente tem uma formação, uma pós-graduação na linguagem Go fantástica para você, tá? Reconhecida pelo MEC e tudo mais, além de outros cursos que a Full Cycle oferece. Para você saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Clica, bate um papo aí com a nossa equipe. Então, galera, vamos lá, sem mais delongas, falar sobre o Air, tá? O Air é uma ferramenta que te ajuda demais a trabalhar com esse processo de Hot Reload. Esse vídeo aqui, a intenção, inclusive, é de fazer ele bem curto, porque essa ferramenta, ela é bem direto ao ponto. Então, o negócio é o seguinte, galera. Eu tava gravando aqui alguns conteúdos extras da nossa pós-graduação em Go, tá? Inclusive, o que acontece? A gente estava falando sobre Graceful Shutdown, Panic Recover, FS Notify e tudo mais. Qual que é o grande ponto aqui, galera? Eu vou pegar um programa qualquer em Go, que é esse nosso cara aqui, eu ensinando a utilizar o FS Notify, tá? Inclusive, é bem interessante porque o Air, se eu não me engano, ele utiliza o FS Notify para fazer a recompilação. Mas qual que é o grande problema aqui? Vamos imaginar que eu quero rodar o meu programa. Então vou dar aqui um go, run, main.go e o meu programa aqui está rodando. E aqui nesse caso, o FS Notify, o que ele faz? Ele fica ajustando os arquivos de configuração. Então vou imaginar que eu tenho db, host e user. Quando eu subi a minha aplicação, ele leu esse arquivo JSON e carregou os dados do usuário aqui. Agora, o grande ponto aqui é o seguinte, vamos imaginar que toda vez que eu mudo usuário e password, sem ter que recompilar a aplicação, esse cara aqui funciona. Então eu vou salvar esse arquivo e tem aqui o meu SF Notify mostrando, né, as novas credenciais que foram aplicadas no meu programa. O grande ponto de tudo isso é que qualquer ajuste que eu tenha que fazer no meu programa aqui, vamos imaginar eu quero colocar events, por exemplo, se eu salvar esse cara aqui, como que eu consigo testar isso? Eu tenho que chegar aqui, dar Ctrl+C, rodar novamente o runmain.go e daí fazer uma mudança aqui para ver que os meus events aqui funcionaram. Tá? Então isso aqui é um saco na realidade, né? Como que eu consigo fazer isso de forma automatizada? Então existe um programa chamado Air e esse Air ele é bem interessante porque ele é muito flexível para você fazer as configurações que você precisa, tá? Então como é que funciona aqui, galera? Funciona da seguinte forma. Ó, digitando clear aqui. Ao invés, tá, de eu dar um go run main.go, eu vou digitar apenas Air, tá? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O Air vai estar rodando e a minha aplicação está funcionando aqui. Como que eu consigo provar para você que ela está funcionando? Eu vou fazer uma alteração aqui e você vai ver que realmente funcionou isso que eu estava fazendo. Legal? Agora vamos imaginar que, puxa, escrevi errado, escrevi events, tá? E na realidade era para eu escrever event. Então, em tese, o que eu teria que fazer? Dar um Ctrl+C, arrumar, né? E rodar de novo a aplicação. Agora com o Air,
o que que ele faz? Ele fica verificando todos os arquivos do meu projeto, se tiver alguma modificação, ele roda o programa de novo. Então, ó, vou apenas salvar agora aqui, ó. E na hora que eu salvo, o where, ele já faz o build da minha aplicação novamente e já bota a minha aplicação para rodar, tá? Ou seja, a utilização dele é bem simples. Porém, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem necessidades adicionais, como por exemplo, eu quero passar um parâmetro, ou eu quero passar uma variável de ambiente antes, ou eu quero fazer um módulo de compilação um pouco diferente, ou eu quero executar algum comando, por exemplo, logo depois que eu pare o meu programa. Então, eventualmente, eu quero fazer muitas coisas que não é apenas rodar o meu programa, né? Por exemplo, eu quero fazer com que, se eu alterar alguns arquivos em um determinado diretório, eu não quero que a minha aplicação rode, né? Eu não quero que ele recompile. Se eu mexer em arquivo de teste, eu não quero que a minha aplicação recompile. Então, tem diversas formas que eu consigo trabalhar com where. Mas como que eu consigo fazer todas essas configurações? E aqui que está o grande pulo do gato. Porque você tem um comando chamado de where init. Quando a gente coloca o where init, ele vai inicializar um novo projeto com o where e vai gerar um arquivo de configuração. E esse arquivo de configuração, o que que ele vai fazer no final das contas? Ele vai ter todos os parâmetros que você pode ter para trabalhar com where. Então eu vou dar um where init, prontinho. E agora, se você for ver aqui, ele gerou um .where.toml aqui. E quando eu abro esse cara, é aqui que vem o grande pulo do gato. Por quê? Porque eu tenho aqui, né, os mais diversos tipos de parâmetro. Deixa eu até, inclusive... O que eu estou fazendo? Não sei por que não está instalado aqui a minha extensão desse cara. Beleza? Coloriu aqui para mim. Tá? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho diversas opções. Por exemplo, qual é a pasta onde ele vai guardar o meu binário que ele gerou? Como que é o comando do build que ele vai fazer? Qual que é o delay que tem que ter depois que salvou? Quais são os arquivos, né, ou as pastas que eu quero excluir? Né? Eu quero excluir baseado num regex também aqui também, né? Se eu quiser seguir links simbólicos, ele segue ou não, né? Quais são as extensões que eu consigo incluir ou excluir, por exemplo, né? Se der algum problema. Então a gente consegue fazer essas customizações aqui, tá? Exatamente para facilitar a minha vida no dia a dia e eu ter uma flexibilidade muito maior. Wesley, como que eu sei exatamente o comportamento de cada um desses caras? Na realidade, se você for aqui no projeto, tá? Que é esse cara aqui, ó. Depois eu vou deixar o repositório aí para vocês. Aqui, nesse Air Example, você vai ver que ele tem a descrição de cada um das opções que você tem para trabalhar com where. Legal? Então, toda vez que você precisar e tentar entender o que que esse cara faz, né, por baixo dos panos, você vem aqui e sabe quais parâmetros que você pode utilizar, tá? Uma outra coisa importante também aqui para você é o seguinte, você não necessariamente precisa trabalhar com esse arquivo de configuração. Você pode passar diversos parâmetros na mão, mas começa a ficar um negócio às vezes meio improdutivo, né? Então aqui é o repositório do projeto, tá? E no repositório do projeto, a primeira coisa que ele vai te ensinar é instalar, tá? Então você vai instalar via go install e você tem que lembrar aqui, né? A sua pasta de binários, quando você dá um go install, tem que estar nas variáveis de ambiente para você conseguir botar essa parada para funcionar. Tá? Mas de qualquer forma, olha só que interessante, where --build, tá vendo? Esse aqui vai ser o comando, né? Onde que ele vai guardar o binário? Vai guardar nessa pasta. Então, todos aqueles comandos no TOML, você pode passar aqui, tá? Mas o que eu sempre vou recomendar é que você utilize o arquivo de configuração, porque vai ficar muito mais fácil e você não tem que ficar se matando aí passando um monte de parâmetros, tá? Então essa que é a ideia. Uma coisa que eu vejo, né, alguns colegas fazerem também é rodar esse cara em um container com Docker, tá?
Por que que isso funciona? Porque no final das contas, toda vez que você digitar air, né, você substitui isso aí por um Docker Run, né, que compartilha o seu volume, e daí ele vai executar e vai funcionar normalmente, sem você ter que ter o air instalado no seu computador. Agora aqui, galera, na real, eu acho besteira fazer isso. Por quê? Porque é um programa tão pequeno, você dá um go install no air, né, que às vezes tem que subir um container Docker apenas para fazer isso, talvez não valha a pena. Tá? Mas essa é só a minha opinião, talvez você encontre aí alguns casos de uso que realmente façam bastante sentido. Eu até agora eu não achei, mas deixa aí no comentário se você tem algum caso que trabalhar com Docker aqui nesse caso vai fazer mais sentido aqui para você trabalhar, beleza? Bom, esse aqui é o Air e vai te ajudar muito com a parte de Hot Reload em Go. Maravilha? Lembrando também, pessoal, sempre, tá? Olha aí na descrição, a gente tem cursos de diversos níveis aí, né? A gente tem o curso Full Cycle, a gente tem MBA e também pós-graduação em Go. Não esquece, clica aí e fala com a nossa equipe pra gente bater esse papo. Quem sabe você vem estudar e aprende mais ainda com a gente. Um grande abraço aí pra vocês, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.